Olá, boa noite para vocês. Como vocês estão? Hoje novo dia, novo horário pra gente fazer essa live. E vim aqui começando já falando de um assunto que todo começo de pergunta tem. Grazi, tô com tanto tempo, e agora? Grazi, tô com tanto tempo, tem tempo ainda? Grazi, minha paralisia tá há 6 meses, meu rosto tá assim. Oi, Catherine, boa noite. Então, vim falar sobre essa questão tempo na recuperação da paralisia facial. Vamos lá, deixa eu falar um oi pra vocês que estão aqui nesse segunda-feira. Babi, Maíra, Luciana, oi Ricardo, Micaele, Isani, Cris, oi Catherine, Thaís, boa noite, Paloma, Elaine, Rosa, Maria, oi Jefferson, Daniel, como vocês estão? Paula, Gisele, quanta gente boa aqui, hein? Oi, Samara, tudo bem? Na luta, Inês, na luta e às vezes triste. A Inês, não se deixe abalar, mulher. Não se deixe abalar. Conversamos muito sobre isso. Estamos aqui tudo tranquilo aqui, as duas cachorras brigando essa hora da noite no meu pé. Davi, tudo bom? Inês, não se deixe abalar. É muito... Antes da... Inês, se você me permite, tá? Eu vou falar, tá bom? Mas não... A Inês está passando por uma situação que é muito interessante. Que é assim. Eu vou falar do nosso lado de cá, tá bom, Inês? A gente discutiu bastante o seu caso. E é impressionante a quantidade de melhoras que você teve. Então, assim, como eu falei com você, a sua cinesinesia... Desculpa, Rafa. Só um segundinho, Rafa. Abre a porta pra mim, por favor. A sua cinesinesia era um caso muito impactante, era uma cinesinesia bem grave, né? E com pouco tempo, se a gente for pensar nesse processo de tratamento, é pouco tempo, já teve uma melhora muito significativa. Só que o seu caso tem bastante coisa para melhorar e muito incômodo em você. Então, quando a gente olha do lado de cá, a gente vê uma melhora gigantesca, pensando que a gente sabe que todo esse processo que vem aí, todo esse impacto que tem aí no seu rosto, mas para você como pessoa, a gente sabe que tá longe do que você gostaria. Então, qual é o nosso foco? E a gente até vai falar sobre isso um pouco. É bom que a gente começou falando sobre isso, Inês, porque a gente, por mais que queira uma mágica, uma coisa que seja rápida e assim, uma transformação gigantesca, é um processo, é meio que um passo a passo mesmo, de você ir aos poucos, evoluindo no processo, pra gente ir dando um passinho de cada vez. Tudo que você consegue nesse processo que você tá agora, né? Então a Inês falou aqui, ela tá com 2 meses de paralisia, uma cinesinesia muito intensa, era muito intensa mesmo, uma das piores que eu já vi. E a gente conseguiu uma melhora significativa em 2 meses. Mas o que a gente viu aqui? Menos contratura, menos aderência, menos esforço. E isso é um processo que a gente consegue começar a conseguir nos 2, 3 meses iniciais, mas é o começo de um processo. Porque, por exemplo, quando a gente começa, vamos falar então, já que eu entrei na história da Inês aqui, vamos falar sobre como que é o processo de tratamento em mesmo. Falando em tempos, né, já que envolve os tempos, eu vou falar no processo de tempo de tratamento. Quando você já tem uma cinesinesia instalada, como é o caso da Inês, os 2, 3, 4 primeiros meses, eles são para a gente conseguir mobilidade de tecido.
é como se a gente começasse a reconstruir o rosto de fora para dentro, tá? Então você precisa da liberdade de movimento, diminuir a aderência, diminuir contratura, diminuir encurtamento para você conseguir começar a dar mobilidade para o seu rosto. Depois desses 3 a 4 meses que a gente aí sim consegue ver a realidade do rosto. E olha que interessante. Grazi, se a Inês tinha uma cincinesia muito importante, uma das piores que você já viu, e conseguiu ter melhora da cincinesia em 2 meses, o que isso nos mostra? Que a cincinesia, ela sofre influência dos tecidos superficiais. Não é só causada por um brotamento aleatório, uma inervação inadequada. Lembra que eu falo para vocês aqui que quando a gente vai tratar a parte de cincinesia, a gente precisa dar mobilidade para o rosto? E é isso que está acontecendo com a Inês. Então, dando mobilidade para ela, a gente diminuiu o esforço que o rosto precisa para se movimentar naturalmente. Diminuindo esse esforço, as cincinesias são menores. Vejam, diminuindo o esforço do movimento, as cincinesias são menores. Então, o que a gente está fazendo com a Inês? Primeiro, dando mobilidade para o tecido, isso é o principal. E segundo, orientando sobre a quantidade de esforços que ela vai fazer durante o dia. Não é quantidade de esforços que eu tô falando de força física para o corpo, mas o quanto nas expressões dela do dia a dia ela vai deixar de fazer com força, empurrar o rosto, porque isso é um processo de aprendizado para melhorar as cincinesias. E aí o que acontece? Ela entrou agora, nesses 2 meses, já conseguimos muita melhora de cincinesia, melhora de mobilidade, só que a gente só atuou na parte superficial do rosto. A gente ainda não atuou na parte de estrutura neurológica. Porque para a gente conseguir ter um efeito nas estruturas neurológicas, nas sinapses lá dos nervos, dos axônios, em cima dos músculos, demora em torno de 4 a 5 meses. Então, não demora pra gente ter, vamos pensar no processo do tratamento, da recuperação da paralisia facial como um todo, tá? Não demora de 4 a 5 meses para começar a aparecer as cincinesias. Isso porque é o tempo que é necessário para formar uma plasticidade ali de inervação e tudo mais. Por quê? A cincinesia só acontece se a gente tem regeneração, né? O nervo já voltou, então por isso que tem a cincinesia. É a mesma coisa que acontece no processo de tratamento. Então a gente precisa desse tempo para a gente conseguir reestruturar essa parte de inervação e começar a ter um ajuste lá dentro, na parte neurológica, para diminuir essas cincinesias. Então, Inês, primeiro, a sua cincinesia, ela é menor, a realidade da sua cincinesia, pensando só na parte neurológica, ela é menor do que a gente via, tá? Então, o que a gente via não era consequência somente de uma inervação aleatória, de uma inervação aberrante, de ligação errada de nervo. Ela era consequência, sim, dessa parte, que está sendo trabalhada já, mas da quantidade de esforço e de pensamento que você faz sobre o seu rosto e de aderências, encurtamentos e contraturas que também favorecem a cincinesia. Então, comecei a falar, não era esse o caminho que eu ia tomar hoje, mas inverti tudo para começar a falar sobre qual é o processo de tratamento, o tempo do tratamento. Então, quando você entra para um tratamento como o nosso, focado na permissão do movimento, para te dar mais movimento, diminuir as cincinesias, se você já tem cincinesias instaladas, o processo de 2, 3 a 4 meses é para limpar a casa do lado de fora, para aí a gente realmente chegar na questão neurológica ali do controle motor e do controle das cincinesias. Por isso até que se você para
o seu tratamento antes desses 3, 4 meses, provavelmente você perde o que você ganhou, porque não deu tempo ainda da gente mexer na plasticidade dos axônios e do nervo facial, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Se você já tem cincinesias instaladas, os 2, 3 primeiros meses é para limpar o seu rosto, tirar realmente todo o efeito de tempo, de tratamento inadequado, de movimento com esforço, de compensação, começar a trabalhar essa novo pensamento sobre o seu rosto mesmo, para depois de 4 meses, 3 a 4 meses, a gente ter uma mudança de estrutura neurológica, de sinapses, de condução nervosa. E aí, continua-se o trabalho para ir reconstruindo o seu rosto. E quanto tempo dura esse trabalho na sequência? Dura mais ou menos entre 18 e 24 meses. Não necessariamente precisa chegar nesse tempo, não. Mas, quando que a gente dá alta para um paciente? Quando a gente para de ter evolução. O paciente parou de evoluir, provavelmente a gente chegou no limite do rosto dele. Ai, desculpa, bati aqui na mesa, vocês tremeram aqui. A gente chegou no limite da lesão mesmo, tá? Enquanto o paciente não para de evoluir, a gente vai embora. Vamos lá. Meta atrás de meta mesmo, tá, gente? Porque a gente tem um passo a passo, que a gente tem metas específicas para serem conquistadas. Então, no nosso processo, a gente tem esse objetivo, depois esse, e a gente vai embora. Vamos nos objetivos, vamos nas metas, vamos nos movimentos, até chegar um momento que fala, puxa, trabalhamos tudo e não estamos evoluindo mais em nenhum aspecto. Talvez a gente tenha chegado no limite do rosto, tá? Como um todo. Mas isso pode acontecer antes de 18 meses ou pode acontecer depois. É que, em média, esse é o tempo de tratamento, tá? 18 a 24 meses de tratamento, não da lesão, tá bom? De tratamento, ok? Entende que esse é um processo que a gente vai galgando passo a passo pra gente tirar tudo que a gente pode tirar do seu rosto. Pra tirar tudo, assim, chegar e falar assim, olha, chegou aqui, agora a gente vai para outras estratégias ou chegamos no nosso limite. Mas tem um ponto também que a gente pode ter uma alta antes, que é se o paciente está confortável com o rosto dele, conseguiu chegar num momento que você fala, opa, para mim tô satisfeita. Atenção à questão dos 3 ou 4 meses, parar o tratamento e falar, puxa, tô satisfeito com o meu rosto, só que você tá com 2 meses de tratamento e tem as cincinesias instaladas, aí a gente vai falar, não tá no momento de você ter alta ainda, porque se você tiver alta ou que você parar o seu tratamento, você vai perder o que você ganhou, tá? Então, esse é o processo aí da gente trazer o tratamento pensando no tempo de tratamento com um paciente com cincinesias instaladas, ok? Certo? Muito bem. Agora vamos falar sobre um paciente que a Bru perguntou aqui. E se o paciente não tem cincinesias, tá? O paciente chegou e ele não tem cincinesias. Só um minutinho, gente. Se um paciente não tem cincinesias, estamos aqui hoje na bagunça, tá? Deixa eu ver se eu vou ter que parar a live só um segundo para abrir uma porta, que nós estamos com um problema aqui em casa. Ai, me deu até calor, fiquei até vermelha. Acho que não. Vamos ver. A gente tava com uma porta aqui em casa que você fecha ela nunca mais abre. E aí você fica presa pro lado de dentro da casa, entendeu? E você não consegue sair. É uma beleza. Tô aqui, mas acho que não. Olha, fiquei até quente. Bom, vamos lá, Bru. Falando pra você, se não houver cincinesias. O paciente chegou pra gente com um quadro de paralisia e não apresenta cincinesias ainda. E aí eu vou entrar num outro pedaço, que é: quando que o paciente pode apresentar cincinesias? Ele começa a apresentar cincinesias depois de 3, 4, 5 meses da lesão. Então, se o paciente entra pra gente e ele não tem cincinesias, a gente vai acompanhar para ver o que acontece
até mais ou menos esses 3 meses aí. Por quê? Se ele tem uma recuperação completa com até 2 meses e pouco, provavelmente a gente vai fazer um acompanhamento mensal depois de 3 meses, 4 meses, 5 meses e dar alta, ok? Se a recuperação dele não foi completa até 3 meses, esse paciente vai passar por um acompanhamento mais longo, porque a gente precisa ter certeza que esse paciente não vai ter cincinesias. Então imagina, Bru, você chegou, teve a paralisia, vamos pensar, nós estamos agora, vamos pensar a partir de agora. Então, julho ou agosto, paralisia em agosto. Deu 1 mês, 2 meses por aí, recuperou completamente. A gente vai te acompanhar até mais ou menos 3, 4, 5 meses, só para ter certeza assim. Não acompanhamento com sessões semanais, tá? Mas acompanhar, fazer um acompanhamento mensal para falar, opa, certeza que não desenvolveu nenhuma cincinesia, tá tranquilo, alta, esquece que isso aconteceu, que é muito difícil, mas tenta viver a vida. Mas se a sua recuperação aconteceu perto de 3 meses, aí a gente vai te acompanhar por mais tempo, porque tem uma chance muito maior de você ter cincinesias, mesmo que pequenas, tá? Mas a gente precisa pegar isso no começo. Porque lembra que eu falei que a gente tem um processo de regeneração e de formação de sinapses e tudo mais? Ele também começa a aparecer com 4 meses, e se a gente não conseguir ajustar para que essas sinapses fiquem menos fortes, tá? A gente pode ter um comprometimento sim, que aparece lá pra frente, e aí a gente acaba tendo uma cincinesia que a gente perde a oportunidade de começar a tratar. Então tá, paciente chegou, tá fazendo um atendimento. Há 2 meses, recuperação completa, a gente acompanha entre 4, 5 meses, 6 meses, só pra falar, opa, tá beleza, segue tranquilo, tá tudo bem. Paciente chegou, teve uma recuperação completa depois de 3 meses, 3, 4, 5 meses, ele vai ser acompanhado até aproximadamente 1 ano. Pode ser, ele recuperou com 3 meses, talvez com 7, 8 meses a gente já dê alta. Recuperou com 5 meses, aí a gente vai estendendo um pouquinho mais, porque as cincinesias podem começar a aparecer até depois de 9, 10, 11 meses até 1 ano. Tudo bem até aqui, gente? Me fala se vocês entenderam essas 2 questões que eu falei. Primeiro, do tempo de tratamento quando o paciente tem cincinesias, já chega com cincinesias. E segundo, do tempo de tratamento quando o paciente chega sem cincinesias e tem recuperação completa. Deu para entender? A Catherine disse que sim. Me mandem coraçõezinhos aí ou alguma coisa só para entender que vocês entenderam. Ótimo, Davi, que bom. Agora tem a terceira possibilidade, que é o paciente chega sem cincinesias, porque ele está num momento agudo, a lesão dele é mais intensa e ele começa a ter as cincinesias, tá? Provavelmente ele vai seguir parcialmente como o caso da Inês, que é quem já tá com cincinesias. Pode ser até que a gente não precise estender até 18 meses, 24 meses. Porque se a lesão for menos intensa, ele vai ter menos cincinesias e a gente consegue adequar isso para que ele tenha uma alta antes. Se a lesão for mais intensa, as cincinesias vão ser maiores e aí a gente tem que estender o tratamento. E aqui é importante falar como que funciona esse aparecimento das cincinesias. É aquele momento do estouro da boiada que vocês já ouviram eu falar aqui, tá? Quando começa a aparecer as cincinesias, ela cria uma situação que tudo acontece ao mesmo tempo. Várias contrações acontecendo ao mesmo tempo, contraturas acontecendo ao mesmo tempo, compensações acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando começa a aparecer as cincinesias, o que você tinha ganho de movimento, você começa a perder, tá? Isso é normal acontecer. Quando você está num tratamento adequado, essa perda é menor e você tem momentos de opa, hoje estou melhor, agora estou um pouquinho pior, daqui 2 semanas estou melhor, depois perde um pouquinho de novo, porque começa a ter
um desequilíbrio de um status quo, de um equilíbrio que tinha antes, e agora começa a desequilibrar tudo de novo, porque as contrações começam em momentos diferentes, elas começam a ser involuntárias, então a gente fica por um período que é aproximadamente entre 3, 4, 5 meses até 8, 9 meses de oscilações. Então é aquele momento que a cincinesia começa a aparecer, mas ao mesmo tempo você, com o tratamento, vai melhorando esse controle. Opa, apareceu uma cincinesia em elevador de lábio superior. A gente vai intervir para que ela não fique tão intensa. Ah, conseguimos melhorar essa cincinesia de elevador de lábio superior. Apareceu de bucinador. Vamos trabalhar para que ela não fique tão intensa. Então a gente fica nessa oscilação. Aparece uma cincinesia, a gente resolve. Aparece outra, a gente tenta resolver. Aparece outra, a gente tenta resolver. E isso vai mais ou menos até 8, 9 meses, que é quando as cincinesias mais ou menos terminam de se instalar, tá? Então, por isso que nesse período é extremamente importante você estar fazendo o tratamento, para você poder ir lidando conforme elas vão aparecendo. E aí depois a gente segue o processo de ir reduzindo essas cincinesias até, de novo, o limite que para de ter evolução. Se você faz o tratamento correto desde o início, a probabilidade de você encurtar o seu tratamento é muito maior. Então, se você tem uma lesão que você, desde o início, desde o começo do aparecimento das cincinesias, você está tratando e lidando com elas, provavelmente elas vão ser menos intensas, tá? E vão ter uma resolução, uma diminuição muito mais fácil. Então, por isso que é importante, desde o começo, já trabalhar para que essas cincinesias não sejam tão importantes. Então, a gente falou, não tem cincinesia, resolveu completamente. Já chegou com cincinesia e não tem cincinesia e desenvolveu cincinesia porque o grau da lesão era intenso, tá bom? Intenso ou moderado, tá? Só quando a lesão é muito leve e a gente não faz besteira nenhuma é que a gente tem uma resolução completa. E aí eu vou falar, tudo bem aqui? Ai, deixa eu respirar, que eu desembestei a falar aqui e precisei me ajustar no meu raciocínio aqui e ó, desembestei e ainda teve a porta, que eu ainda tô quente. Tudo bem aí? Me falem que sim, que não. Então, por exemplo, hoje eu avaliei um paciente que tem a chance de ter uma recuperação completa. Como que eu sei isso? Como que eu sei se um paciente, logo de cara, quando eu faço uma avaliação, quando que eu sei que esse paciente vai ter a chance de ter uma recuperação completa ou não? Primeiro, eu não consigo saber disso logo na primeira semana da paralisia, tá? Então, eu só começo a criar essa linha de raciocínio depois de 10, 15 dias. Por quê? Se o paciente chega para mim e eu acompanho nesses primeiros dias e chega com 10 a 15 dias, ele já teve uma recuperação muito boa e tomou o medicamento adequado, a chance dele ter uma recuperação completa fica maior. Então, o paciente chega para mim com 15 dias, ou ele começa comigo desde o início, e com 15 dias a gente vê que o rosto dele não tá totalmente paralisado, que ele já teve um bom retorno das contrações e começa a ter algumas contraturas por fadiga, eu falo, opa, isso é um bom sinal, tá? Porque com menos de 15 dias ele já começou a ter uma melhora do quadro e uma melhora significativa. Esse paciente provavelmente vai ter uma recuperação completa se não for feita porcaria nenhuma de errado no rosto dele. Porcaria nenhuma não é não fazer nada, é de não colocarmos ingredientes e elementos que vão atrapalhar essa recuperação, como por exemplo eletroestimulação, gelo, exercício de mímica. Gente, eu já peguei paciente com 2 meses e meio que não paralisou completamente. Então vamos lá, o paciente não paralisou completamente, em nenhum momento. Melhor situação possível. Quer dizer que a lesão foi pequena. Só que chegou com 3 meses, 2 meses e meio de lesão
com contraturas. Não tinha cinecinesia porque não estava no tempo ainda, mas tanta contratura por excesso de mímica facial que provavelmente essa paciente vai desenvolver uma sequela mesmo não tendo paralisado o rosto completamente. Gente, ó, eu juro, é vontade de chorar quando eu vejo um negócio desse. Por quê? Se não paralisou com o rosto completamente, a probabilidade de ter um retorno completo é muito grande. Só que 2 meses de lesão, que já era para ter recuperado, chegando com contraturas intensas, a gente não sabe o que foi feito ali, o que teve isso de impacto na parte de neurologia mesmo, como eu falei, das sinapses, do novo aprendizado motor ali sobre aquele rosto. Então, super perigoso, tá? Então, esse é o caso desse paciente, por exemplo, que eu atendi hoje. Ele chegou pra mim, ele tá com 6 a 7 semanas de lesão, ou seja, 1 mês e meio, e com uma excelente recuperação. Tem contraturas? Tem aderências? Tem, mas com bastante movimento. Se a gente conseguir levar super bem esse paciente para que ele diminua a sobrecarga, favoreça o relaxamento e o movimento normal do paciente, ele vai ter uma resolução completa. Vou ter que acompanhá-lo sim, mesmo com uma resolução completa, por mais ou menos 5, 6 meses, como eu falei, um acompanhamento que pode ser mensal ou bimestral, só para garantir que ele não vai desenvolver cincinesias, tá? Agora vamos falar do tempo especificamente de paralisia, certo? Então vamos pensar assim. O que eu preciso esperar de um rosto que tenha paralisia? Se o paciente tá com 3, 4 meses, ou ele tem uma resolução completa, ou pode começar a aparecer cincinesias. Esse é aquele ponto que eu falei que é o ponto crítico. Se começa a aparecer cincinesias, quanto mais tarde começar a aparecer cincinesias, melhor, tá? Então 5 meses aí, melhor. E aí se começou a aparecer cincinesias, a gente já sabe que o tratamento vai ser mais longo. Mas, tem tratamento? Tem, claro que tem tratamento. O que impacta no tempo da paralisia no tratamento mesmo? Que quanto mais tempo de tratamento, tá? Quanto mais tempo de tratamento, quanto mais tempo de paralisia sem o tratamento adequado, você vai somando sujeiras no seu rosto. O que são essas sujeiras? Contraturas, aderências, compensações. Então, além da questão da paralisia em si, você vai somando coisas erradas nesse rosto. Isso vira uma bola de... Não é uma bola de neve, mas é uma bola de tipo de barro que vai rodando assim, que são sujeiras, e cada uma delas vai favorecer que se junte mais sujeiras. Então, qual é a questão quando eu tenho um paciente que está há mais tempo do que 5, 6 meses de paralisia sendo tratado de forma inadequada? Eu tenho muita sujeira para limpar, para eu conseguir realmente chegar na realidade daquele rosto. Então, imagina, se esse paciente chega para mim em torno de 3 meses com muita sujeira para a gente limpar, eu perco a oportunidade, porque ele vai começar com 3 meses aí o tratamento. Vai passar 1 mês, eu perco a oportunidade de ver a realidade do rosto dele, porque as cincinesias podem começar e como tem muita sujeira em cima, a gente deixa de perceber, entendeu? Então, quando o paciente chega com muito tratamento errado em cima do rosto, a gente demora mais para chegar na realidade do rosto para abordar, diretamente ali, certeiro no tratamento, tá? Então esse é o ponto. Agora, tem um outro lado também. Se você tá há muito tempo com a paralisia, você vai, então, Léo, muito tempo de paralisia, 20 anos de paralisia. Esse é um dos pacientes que eu mais gosto de atender, tá? Por quê? Porque vai ter muito resultado. Porque tem muita sujeira superficial pra gente mexer, que nem é o caso da Inês. A gente tem muita coisa superficial que não é
o problema neurológico da paralisia. Então tem muita evolução, tem muita melhora nesses casos. Vai permanecer com sequelas? Algumas vão permanecer sim, a gente não consegue eliminar tudo, mas a melhora emocional, a melhora de desconforto é muito legal, porque é visível. Então, Inês, eu fiquei emocionada quando eu vi as suas imagens, né? Que a Tamires me mostrou, eu falei, gente do céu, eu não imaginei que fosse ser tão rápido melhorar a cinesia do seu olho como melhorou. Porque seu olho fechava completamente quando você fazia qualquer movimento. Então, é muito legal, porque a gente percebe uma melhora gigantesca quando você tem muito tempo de lesão. Então, 20 anos, 10 anos, 5 anos, dá sim para tratar? Dá muito para tratar. Dá muito para ter essa evolução, essa limpeza no seu rosto, certo? Muito bem. Deixa eu me organizar aqui. Então, o que eu falei agora? Eu falei do tempo de lesão. Então, se você tem 3 a 4 meses, é importante sim começar já com o tratamento correto pra gente não perder essa oportunidade de ter que limpar o tratamento inadequado para começar a perceber as cincinesias logo de cara. Se você já tem muito tempo de paralisia, ainda é tempo, porque você vai ver muita melhora no seu rosto. E se você tem menos tempo ali, 8, 9 meses, você vai chegar num momento tenso, tá? Que tem sim evolução, mas o quanto você sente de evolução no começo é um mix. Se você chega no período de 5 a 8, 9 meses, é aquele momento da turbulência já que é natural. E ainda vai entrar com o tratamento, a gente vai conseguir diminuir um pouco essa turbulência. Mas pode ser que demore um pouquinho mais a sentir essa evolução tão intensa, tá bom? Certo? Então vamos lá. Vou responder algumas perguntas que vieram na caixinha, tá? Com relação ao tempo. Vamos falar. Legal essa pergunta aqui. A pergunta é: voltar a levantar a sobrancelha demora após a paralisia? E por que eu peguei essa pergunta? Porque não tem um tempo ou uma ordem específica para retorno dos movimentos, tá? Não tem uma ordem específica. Mas vamos pensar que a sobrancelha, né, a testa, ela sofre, apesar dela ser muito grande, ela sofre muita interferência de vários músculos que puxam a sobrancelha para baixo. Então, o que acontece? A sobrancelha pode até ter capacidade, de levantar. Só que se o seu rosto tem contratura de corrugador, perguntaram o que é contratura. Contratura é quando um músculo contrai e não consegue relaxar. Então, se você tem uma contratura de corrugador, contratura de orbicular do olho, tensão e contratura de dilatadores superiores, até uma contratura de platisma, tudo isso puxa a sua sobrancelha para baixo. Então, não é uma questão de demorar o tempo para a sobrancelha voltar, mas ela sofre muita interferência das outras musculaturas e a gente precisa realmente avaliar o que está acontecendo para permitir esse movimento, tá? Então, em muitos pacientes a sobrancelha ela pode demorar um pouquinho mais por causa de tanta interferência de tração para baixo, certo? E mais uma vez, não tem uma ordem, retorna mais rápido um, retorna mais rápido o outro. Não tem essa ordem. Mas o que a gente sabe, falando em tempos novamente, o paciente começa a evoluir 3, 4 meses, conseguiu fechar o olho, conseguiu fazer a boca de assobio bem. Se esse paciente começa a desenvolver a cincinesia, ele vai piorar do fechamento do olho e vai piorar da boca de assobio. Isso é esperado. Por quê? São os dois únicos constritores que a gente tem, orbicular do lábio e orbicular do olho, e eles sofrem influência, de novo, de vários dilatadores. Então, você acaba tendo uma tração. Então, eu falava bem, agora eu tô começando a piorar para falar. Não é porque o seu rosto piorou, mas houve um desequilíbrio muscular em que
Aqui a gente tem um constritor só e começou a contrair mais os dilatadores e eles são em maior quantidade, eles começam a puxar a boca e a boca acaba abrindo e o olho a mesma coisa. Hoje eu tava discutindo o caso com a Bruna, uma das nossas físios da equipe, ela falou, olha, o paciente começou, melhorou, só que o olho tá tracionado aqui. Provavelmente por uma contração do elevador de lábio superior no processo de recuperação dele, que começa, a puxar. Não é que o olho tá caído, é o elevador de lábio superior que começa a entrar em contratura e puxar o olho para baixo, tá bom? Vamos ver o que mais. Deixa eu ver. Por que algumas pessoas voltam mais rápidas que outras na paralisia de Bell? Excelente pergunta. O que vai determinar prioritariamente o quão mais rápido e se você volta a recuperação total é o grau da lesão. O que significa grau da lesão? Se a gente for pegar o nervo, ele tem várias estruturas. Ele tem uma camadinha mais superficial, ele tem uma camada interna e tem um condutor, tá? Quanto mais dessas estruturas forem lesionadas, pior é o grau de lesão. Se você só tiver uma lesão nessa capinha de cada fiozinho, a lesão é menorzinha. Se você teve lesão da capinha e mais do fiozinho, a lesão é mais intensa. Se você teve a lesão da capinha, do fiozinho e do condutor como um todo, a lesão é muito mais intensa. A mesma coisa relacionada ao número de fibras lesionadas. Ok, tive lesão da capinha e de 2.000 fiozinhos, é um tipo de lesão. Tive lesão da capinha e de 5.000 fiozinhos, a lesão é mais intensa. Então, o que vai fazer voltar mais ou voltar menos? É o número de estruturas do nervo que foi machucada e o número de fibras. Se você tem uma paralisia de Bell, que é realmente de Bell, não síndrome de Hansen-Hunt, porque às vezes acontece isso, né? Você tem o diagnóstico de paralisia de Bell, mas na verdade é uma síndrome de Hansen-Hunt, que é aquele vírus da herpes zoster, que é uma lesão mais intensa. Tem uma paralisia de Bell sem paralisar completamente, significa que é só aquela capinha de cada fibra que foi machucada. É uma lesão menos intensa, vai voltar mais rápido. Não. A Tamires, eu acho que estava aqui, eu vi ela agora, que fez avaliação comigo hoje. Uma lesão que não tomou o medicamento, com mais tempo, provavelmente fibras mais, maior número de fibras machucadas, ela provavelmente, como a gente já realmente está vendo, vai demorar um pouco mais para ter o retorno dos movimentos, tá? Porque quanto maior o número de fibras machucadas, maior o grau da lesão e por isso vai voltar mais ou menos rápido. E assim, toda paralisia de Bell é igual? Eu quero que vocês me respondam agora. Toda paralisia de Bell é igual? Responde aí que eu quero ver. Respondam, por favor, enquanto eu rolo aqui as perguntas. Toda paralisia de Bell é igual? Não, exatamente. É só um nome, gente. É a mesma coisa você pegar assim e falar assim: banana. Se você pegar cada banana, uma é igual a outra, não é. Então é isso. Uma é menor, outra é maior, uma tem mais pintinha, outra não. Depende do grau da lesão. Então não é porque chama paralisia de Bell que tem o mesmo, que é a mesma coisa, certo? Por que isso é importante? E aqui para uma questão emocional. Porque às vezes a gente escuta assim: mas o outro melhorou, o seu não vai melhorar? Por que o seu não melhorou ainda? Porque não é igual. Não é a mesma lesão. Então, por isso, não, o meu não melhorou ainda porque não é igual. Tá? Cada um é uma pessoa diferente, com uma lesão diferente. Não é culpa sua que o seu não melhorou ainda. Não é culpa sua que você teve um grau de lesão maior do que o outro. É a patologia. Tá?
Não é culpa sua. E tem gente que é maldosa nessa vida, tá? Tem gente que é maldosa e fala assim, nossa, o do vizinho melhorou tão rápido. E aí a gente faz o quê? Você fala, que bom pra ele. Fico feliz porque eu sei o quanto é sofrido, né? Então, não é a mesma coisa, certo? Vamos lá, o que mais? Esse já foi. Ah lá. Ai, deixa eu colocar. Esqueci de colocar aqui pra vocês. Paralisia de Bell tem cura ou é irreversível? Paralisia de Bell é o nome da patologia da doença que leva a uma paralisia facial. Então, a paralisia de Bell é uma inflamação, uma infecção viral do nervo facial. Então, você se cura da paralisia de Bell. Por quê? A partir do momento que o nervo não tá mais ali sendo machucado pelo vírus da herpes simples, a paralisia de Bell em si está curada. Só que você tem uma consequência dessa lesão, que é a paralisia facial. Então, a paralisia facial, ela pode ter sim sequelas, mas a paralisia de Bell você curou lá atrás, tá? Mas a paralisia de Bell, ela pode se recuperar completamente ou ter sequelas, tá bom? E, mais importante, ter sequelas não significa que você vai ficar com a mesma sequela que você está agora, tá? Você tem sequelas, mas você pode ter uma diminuição dessas sequelas também, tá? Sequela é só o nome. Vou dar uma rolada aqui nas perguntinhas que vocês mandaram para eu ver o que tem relacionado ao tempo aqui, tá bom? Então, vou focar a pergunta no tempo. Vamos lá. Muito bem. Ai, F. Brum. Oi, Grazi, assisti muitos seus vídeos em julho. Tive paralisia facial no dia 3 de julho. Hoje estou bem. Graças a Deus, já voltou para praticamente 99,9% ao normal. Então, vamos lá. Vamos pensar na F. Brum. Eu acho que é uma moça. 3 de julho. Então, nós estamos 3 de agosto. Um mês, recuperação quase completa. Provavelmente vai ter uma recuperação total. Se não fizer nenhuma porcaria. Se não fazer exercícios de mímica, se não ficar tentando chegar no 100%, se não fizer eletro, se não continuar fazendo exercícios de fortalecimento, tá? Então, excelente. Vamos ler. Neocris, hoje completo 2 meses de pós-cirúrgico de ortognática com prótese de ATM. Tive paralisia do lado esquerdo. Hoje está voltando, mas a sobrancelha ainda não sobe, causando incômodo no olho. Né, uma coisa importante que a gente tem que ver é, dependendo da causa, dependendo da etiologia, você tem acometimentos diferentes no nervo facial. Então, dependendo da causa, você pode ter um acometimento do nervo todo e todos os ramos, ou você pode ter um acometimento mais de um nervo específico, tá? Então, isso pode depender também da abordagem cirúrgica. Provavelmente, pelo que eu tô entendendo aqui, tudo bem que 2 meses é pouco, tá? Né? O 2 meses é pouco dentro do processo de tratamento, você já percebeu aqui. Mas, infelizmente, pode ter um comprometimento maior do ramo temporal, tá bom? Vamos lá. A Catherine dizendo, há 1 ano eu tive o diagnóstico de paralisia facial e o médico dizendo que meu rosto não voltaria ao normal. Vamos ver. O que mais que temos de perguntinhas? Vão me mandando as perguntas que tem mais um tempinho ainda. Luciana Leite. Grazi, gostaria de agradecer o seu trabalho, tem me ajudado bastante. Que bom, Lu. Tem histórico de 2 episódios de paralisia facial com intervalo de 21 anos. Hoje estou com 10 dias, o 3º episódio devido ao estresse emocional. Então, você teve o primeiro, depois o segundo, depois de 21 anos e agora teve o 3º. Lu, o que eu posso falar pra você? Primeiro, respira, toma os medicamentos certinho, mas veja bem
a sua parte de qualidade de vida, tá? Porque se você teve 3 vezes, não é tão comum assim. Pode ser uma condição anatômica. Então, de você ter uma facilidade, seja por um estreitamento do canal do nervo facial, onde ele fica dentro do osso, ele ser mais estreito, ou seu nervo ser mais largo, e qualquer alteração de estresse ou de imunidade, de inflamação, isso não é suficiente para ter esse respiro. Então, ele acaba pegando um pouquinho mais o seu nervo. Então, o que eu vou falar para você? Cuidar da sua qualidade de vida. Alimentação, sono, fazer atividade física, controle de estresse, para você conseguir manter o seu organismo mais livre desses efeitos que provavelmente te levaram a esses episódios de paralisia, tá? Muito bem, deixa eu ver o que mais. Quanta gente boa. Vocês são sempre incríveis, né? A Samara falando que a cincinesia apareceu depois de 4 meses. A Vanessa perguntando, Vanessa Marcel Físio perguntando, pode durar até 24 meses o tratamento? Sim. Tem um tempo médio para limite de ganhos? Então, a gente tem paciente que a gente está com 18 meses de lesão ainda tendo ganhos. Com 24 meses, de tratamento ainda tendo ganhos. 24 meses de tratamento ainda tendo ganhos, tá? Então, não tem um limite de tempo, porque o ganho não depende exclusivamente da regeneração nervosa. O ganho depende de outras estruturas que a gente consegue mexer. Pele, músculo, controle motor, neuroplasticidade. Então não depende somente da regeneração. Por isso que a gente consegue ter evolução depois de tanto tempo. A Bru perguntando, a Bru Físio, devemos dar essa clareza para o paciente ou deixaremos ele mais ansioso? Eu acho que não, acho que a gente sempre tem que ser bem claro para o paciente, não que você precisa o tempo todo relembrá-lo sobre isso, mas se ele perguntar sim, você tem que dizer o tempo de tratamento, sim, o tempo esperado. E isso daí não é um tempo fixo, é um tempo esperado em que você ainda consegue ter boas evoluções, tá? Mas a gente nunca esconde nada do paciente. É interesse dele conhecer muito bem o que está acontecendo. Vamos ver o que mais. A Catherine falou assim, o esperar é o que me traz aflição. Catherine, mas você, por exemplo, já está passando por esse processo de muitas mudanças, né? A gente passou por um momento de algumas cincinesias bem importantes que apareceram, né? A Catherine tinha uma cincinesia importante que apareceu de bucinador, de elevador de lábio superior, e a gente já está conseguindo ajustar muito bem isso, e nas 2 últimas sessões eu não vi um aparecimento significativo de uma nova cincinesia tão importante assim. Então, acho que a gente está indo para um bom caminho. Vamos lá. O Romualdo Célia. Estou com 5 meses, mas o bico não volta. Provavelmente é aquilo que eu falei sobre o bico estava melhor, né? O orbicular do lábio estava melhor antes, e com 5 meses começam as cincinesias, então ele começa a piorar. E aí, mais do que nunca, o foco não é em fortalecimento. Primeiro que nunca é, né? Vocês aqui já sabem muito bem que o foco nunca é em fortalecimento. Mas focar no fortalecimento do lábio para tentar fazer o bico voltar, sendo que provavelmente ele já tá aí, vai aumentar as cincinesias e extrações do rosto para trás. Então, o foco é em relaxamento e reeducar essa contração, tá bom? Ai, que bom que você tá se sentindo mais leve, Luana. E o Léo também, que ótimo. Muito bem. A Bru Físio perguntou, quando o paciente tem botox ou ácido hialurônico fica mais difícil? Às vezes pode, tá? Porque, por exemplo, o ácido hialurônico, ele cria uma trava no rosto. Então pode. Vamos ver o que mais.
Muito bem. Olha lá, a Mode 5 falou, em 10 casos da minha família, todos foram diferentes. Pois é, isso mostra essa questão de anatomia, tá? Então, provavelmente a sua família tem uma questão anatômica que favorece o aparecimento de paralisia, tá bom? A Reila perguntando, paralisia pós-retirada de neurinoma, a lesão é mais intensa? Ela pode ser mais intensa, sim, porque tem um processo cirúrgico envolvido com manipulação do tecido. Então pode ser, tá? Vamos ver o que mais. Olha, Bruno, você falou com relação ao Botox e preenchimento, se muda o tempo de recuperação? Não muda o tempo de recuperação, porque está relacionado com a regeneração e reinervação, tá? Mas pode pode atrapalhar um pouco esse equilíbrio e até a gente perceber o que realmente está acontecendo, tá? A Romualda Célia perguntou se a idade influi na recuperação. Os pacientes mais novos têm a tendência, se for uma paralisia de Bell, a ter uma recuperação mais rápida, tá? Os pacientes mais jovens, aí eu digo mais crianças realmente, tá? Mas com relação ao resto, não. A gente tem uma boa recuperação dependendo mais, não tanto da idade, mas quanto ao grau da lesão, tá? Miriam, laser e eletro é contraindicado? Eletro com certeza contraindicado. A Reila falando, olha, 1 ano e meio de paralisia, tem um olho menor e que lacrimeja muito. Isso é uma cincinesia. É uma cincinesia do orbicular do olho, que provavelmente começou a aparecer lá atrás e que foi piorando com o tempo ou estabilizou, mas começou a aparecer lá atrás, tá? Então, o Léo tá falando aqui, né? Léo Pizza já. Léo, manda uma pizza aqui pra mim, por favor. Ai, gente, não posso ver pizza, eu amo pizza. O médico falou que a mesma coisa falou pra ele, que 20 anos atrás que não tinha volta. Se a gente for pensar da visão, às vezes, médica, eles não têm essa visão de reabilitação de outros sistemas que podem interferir no movimento que vai além do nervo. Então, no conhecimento deles, pode, infelizmente, ter isso mesmo, mas não é isso que acontece, tá? Quando a paralisia por hipertensão é considerado mais grave? Não, normalmente não, Carol. A paralisia por hipertensão, normalmente, ela é mais leve, tá? Normalmente, tá bom? A Inês perguntou, é sempre do lado direito que paralisa? Não, Inês. Gianluca, doutora, tem casos que volta 100% com 1 ano de paralisia? Olha, Gianluca, dificilmente, tá bom? 100% com 1 ano, dificilmente, tá? Vamos ver. A Vanessa Pires Jorge, depois de uma cirurgia de descompressão do nervo, quanto tempo mais ou menos para começar a ter algum movimento? Olha, Vanessa, primeiro eu precisaria saber qual o motivo da cirurgia de descompressão, mas normalmente a gente começa a ter uma melhora assim em torno de 15 dias, 20 dias, tá? Se na cirurgia eles realmente encontraram alguma coisa que estava atrapalhando a condução nervosa. Léo, me manda você pode fazer 2 formas, Léo, perguntando do tratamento. Ou você pode me mandar um direct, ou você pode mandar direto um WhatsApp pra Camila, que é minha secretária, que tem lá no link da bio, tá bom? Rosa Prestes, 10 anos de paralisia, tem melhora? Muita melhora, Rosa, muita melhora. Muito bem, vamos lá. Deixa eu ver o que mais, falando com relação ao tempo. Que bom que vocês ficaram mais tranquilos. É verdade, Iria, tem mesmo.
Ó, a Rafaela, minha boca está um pouco torta, estou fazendo fisioterapia com laser e hoje tem 21 dias que estou com paralisia. Não tem como saber o que tá acontecendo com você, tá? Porque precisaria saber se você paralisou completamente, se não. E se você já tá tendo movimento, já tá tendo contração, o laser, ele passa a já não ser tão indicado, porque ele vai fazer com que fique mais difícil de relaxar a musculatura. Então, cuidado com relação a isso. A Zaya tá em cima, ela resolveu que ela vai ficar em cima do apoio do sofá, tá? E vai querer morder a almofada. Então, Rafa, o que eu falei do laser, se tem já contração, o laser já não é mais indicado, tá? Ai, que bom, Dai, vai melhorar muita coisa. Muito bem, gente. Acho que deu para responder muita coisa com relação ao tempo. Falamos de tempo de tratamento, tempo de aparecer os movimentos, tempo de instalação da cincinesia, falamos bastante coisa. Semana que vem, de novo, segunda-feira, às 7 horas, temos live de análise de movimento. Preparada? Segunda-feira que vem, 19 horas, live de análise de movimento, certo? Combinado? Prepare-se e muito, muito obrigada por essa live de hoje. Um beijo, boa noite.